não sei qual é o propósito que você tem. Irmã, isso é um outro ponto, né? Profecias vazias não traria separação, concorda? Então a gente precisa ser inteligente. Irmã, eu não vou entrar aqui no contexto sobre ele, porque assim, a Bíblia diz que nós prestaremos conta daquilo que fazemos, daquilo que não fizemos. Então, a única coisa que eu direciono antes de orar aqui é você buscar Deus, é você se lançar para que Deus traga o melhor para a tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar ao Senhor e no decorrer do culto a gente vai, se você, não sei se você me segue, me siga lá, eu posso te ajudar, orientando dentro de uma possibilidade daquilo que eu conheço, daquilo que Deus pode me usar, tá? Se você sentir no teu coração de ser dessa forma, eu gostaria de te ajudar, tá bom? E fica firme, fica até o fim aqui, que você vai ver Deus trabalhar na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor para que Ele possa fazer o grande milagre dele na nossa vida, em o nome de Jesus. É isso que eu peço ao Senhor por toda a eternidade. Ele que faz parte da minha vida todos os dias. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Senhor, eu quero aqui nesse momento abençoar com as minhas mãos estendidas, que esta palavra, aonde há uma sentença, muitos que estão aqui possam aprender aquilo que faz parte daquilo que ela está vivendo. Eu não sei a injustiça que ela está vivendo, quais situações, Pai, mas como a Raíssa disse aqui nessa noite, ela se entregou a um sentimento e ali ela foi traída por esse sentimento. E muitas vezes nós ficamos injustiçados sabendo o porquê daquilo, por que aquilo aconteceu conosco, comigo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, se você tem tido um problema com família, nos seus negócios, no seu trabalho, né? Você que foi jurado de morte, você que está com uma causa na justiça, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu creio que Deus é na tua vida, em o nome de Jesus, e que nessa noite essa palavra possa encher teu coração de alegria, de grande gozo, para que você possa sair daqui blindado para vencer as armadilhas do diabo. Ele que tem colocado a tristeza, Ele que tem colocado as dificuldades, eu repreendo agora em nome de Jesus. É isso que lhe peço, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Direcione esta palavra, fale comigo através da palavra como eu já tenho falado, fale com o Teu povo que está aqui, o Teu povo que clama por Ti, Senhor. É isso que lhe peço e te agradeço em nome do Senhor e Salvador de Israel. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 22, que vai dizer assim. Deixa eu abrir aqui, irmãos. A palavra de Deus diz assim, no Daniel, capítulo 6, versículo 22, diz assim: Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no Deus vivo. Então, irmãos, esta palavra, quando eu meditando, o Senhor falava de uma mudança de sentença, algo que muitas vezes nós brigamos porque não entendemos o porquê daquilo. Quando ele diz, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões,
para que não fizessem mal, porque fui achado inocente diante dele, também perante ti, ó rei, nada fiz de errado. Muitas vezes, sentimos que a vida nos condenou, que os problemas nos deixaram sem saída, e que o mundo parece juiz executor da nossa derrota. Então Daniel, entrando, e nos ensina que Deus é soberano para mudar qualquer sentença. Se você que está aqui nessa noite, tenha certeza que Deus pode mudar a sentença da sua vida, mudar aquilo que você tem planejado, os sonhos que você tem ali deixado de lado. O Senhor, Ele quer trabalhar na tua vida. E é como eu disse, há momentos que você diz, eu não fiz nada de errado. E é como a Raíssa está dizendo aqui. Ela está dizendo que deixou-se levar para os seus pensamentos e desejos. Mas o Senhor, Ele fala para você que qualquer sentença, ela pode gerar morte ou vida. Qualquer sentença, ela pode trazer uma falência emocional ou te levantar emocionalmente. Boa noite, Pietra. Paz do Senhor. Prazer tê-la aqui em nome de Jesus. Então essa sentença é nós que criamos. Tá? Hoje você está aqui, Raíssa. Você está se sentindo mal. Você está doendo a perda de um sentimento. Eu não sei a que ponto que ele te tratou, como te tratou, mas eu acredito que foi bem. Foi bom. Mas isso poderia ter sido bem conversado. E hoje você sofre uma falência aí emocional. Uma falência que está te trazendo dor. Não está te fazendo pensar, né, no que Deus pode ter feito, o que Ele está fazendo. E não estou dizendo que Deus, Ele fez para o teu mal, mas Ele fez para o teu bem. Você não sabe amanhã como seria a situação, se Ele ia continuar contigo, se Ele ia te honrar diante das pessoas. E isso pode muitas vezes levar pessoas ao fracasso espiritual. Muitas vezes você está tão firme ali na presença de Deus, você está buscando, você está ali jejuando, você está falando do amor de Deus. Aí você se envolve numa relação. E essa relação vai te afastando de Deus. E a sua carne ela vai aflorescendo. E vai te distanciando do mundo espiritual para o mundo carnal. E quando você é atraída por você mesmo. E isso muitas vezes é o que eu vejo todos os dias. Então, mesmo diante da lei dos homens e da injustiça, o Deus de Daniel, como está sendo dito, ele envia seu anjo e muda a sentença. Eu não sei qual é a sentença que você quer que mude hoje. Qual é a sentença que está te machucando? Qual é a sentença que te traiu? Qual é a sentença que fez você passar a vida inteira sem uma perspectiva? Às vezes você teve um sonho ali de se casar, formar família, mas devido a uma situação, você teve que pegar aquele jugo e esqueceu da tua vida, esqueceu do teu grande sonho. Mas hoje o Espírito Santo quer declarar a você que está aqui, não importa o que disseram sobre a tua vida, não importa o que você passou, não importa o que você está sentindo. Não, minha irmã, você vai se casar sim. Porque é promessa do Senhor. Formar família é promessa do Senhor. Não deseja mal para tua mãe, mas não receba essa palavra, repreenda. Eu não sei o que você passa, o que você está passando, por que sua mãe disse isso a você. Não receba isso. Ame a sua mãe. Fale para ela, mãe, Deus é na minha vida. Deus tem o melhor para mim. E o sonho do casamento é a criação, é a instituição criada por Deus. É onde o Senhor, Ele instituiu a família. Então, você vai se casar sim, a não ser que você aceita essa palavra de maldição. Eu repreendo agora sobre a tua vida. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E é o que eu estava dizendo, não importa o que disseram sobre você, o que te falaram. Deus, Ele pode mudar qualquer sentença, reverter qualquer julgamento e fazer
esse julgamento virar uma vitória. Então, o Deus de Daniel envia o seu anjo e muda a sentença. Então, nessa noite, o Senhor envia o anjo dele aí para reverter essa sentença que te condenaram, que te falaram, que você está passando. Você que foi condenado pelos médicos, você que tem uma doença incurável. Deus, ele quer te curar. Deus quer fazer a existência, as sentenças que os homens escrevem com a caneta, sobre selos, sobre decretos. Ele quer quebrar isso por terra. Mas eu digo para você, existe um Deus que escreve a última palavra com autoridade eterna. E se você crê, você se agarre nessa autoridade que Deus fala sobre a palavra dele. E a Bíblia diz que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões por falta de fé, mas por causa dela. Não foi por falta de fé, mas foi por causa da fé dele que levou ele para a cova dos leões. Muitas vezes você tem entregado a tua vida, você tem ali vendido a tua fé por qualquer coisa. Mas o Senhor te diz: por que vendeste aquilo que eu te dei? Por que tem se colocado numa posição que é o que eu quero para você? E você tem insistido, você tem teimado, você tem se distanciado da presença do Senhor, você tem se adorado, você olha para o espelho, você quer se sentir bonito. Mas você já parou para pensar se isso está te afastando de Deus? Se isso está te afastando de Deus? Mas por que quando você não olhar para Cristo através do espelho e falar: Senhor, aqui está a imagem e semelhança do Senhor, continue cultivando o templo do Senhor em mim, para que eu possa continuar vivendo uma fé inabalável, uma fé que suporta as derrotas, que suporta a injustiça, que suporta indignações. A Bíblia diz que ele não estava em rebeldia, ele estava em fidelidade. Às vezes aquilo que parece ser motivo de rebeldia, mas é a sua fidelidade. Mas aquilo que parece ser fidelidade e se torna rebeldia, é algo que tem destruído você, é algo que tem destruído aqueles que não têm entendido. Mas o decreto dizia bem claro, ele não pode orar. Muitas vezes a sua ação, a situação que você está vivendo, aquilo que você vem vendo, você vem vivendo sobre as pessoas, está dizendo para você. O decreto está falando: não ore, não busque. Não busque a mim, não busque esse Deus. Olha, você tem uma pessoa aqui, invista nela, porque se ela for embora você vai ficar sozinha. O Senhor está dizendo para você, Raíssa: não sei viver sem Deus. Fala isso para Deus. E você vai ver que Deus, ele vai te abençoar nessa parte da tua vida. Então você diz ao Senhor: não sei viver sem Deus. Se você que está passando pela mesma situação, fale para o Senhor: não sei viver sem o Senhor. Não sei viver sem a tua promessa. Não sei viver sem tudo aquilo que o Senhor deixou naquela cruz por mim e por todos que estão aqui. Então é como eu disse, Daniel falou com o Senhor e respondeu com a vida: não sei viver sem o meu Deus. Hoje, todos os dias que eu acordo, eu falo: Senhor, não sei viver sem o Senhor. Eu não sei viver sem aquilo que o Senhor me alimenta. Eu não sei viver sobre as ordens dos homens, mas eu quero viver grandemente sobre a tua presença, porque o Senhor, ele é Deus que transforma. Às vezes você está aí morando de favor, às vezes você está sendo humilhado, mas você está sendo humilhado muitas vezes pela esposa. Você, esposa, está sendo humilhado pelo seu esposo, mas você ainda não entendeu que precisa haver uma mudança, precisa haver uma entrega. Mas você precisa falar para o Senhor: não sei viver sem o Senhor. E você vai ver o quanto Deus, ele vai
te tirar da onde você está, vai te fazer grande, vai te fazer ali, muitas vezes, abençoado. O Senhor me mostra aqui, irmãos, pessoas que estão totalmente entregues ao vício, que tem destruído a sua família, tem destruído a sua filha. Você que está aqui, eu não sei quem está aqui, o Senhor está dizendo para você: pare com esse vício, porque o Senhor te deu o maior presente, que foi a tua filha. Muitas vezes você tem buscado refúgio nas drogas, no vício do álcool, na prostituição. Saiba você que você está trazendo o mal para dentro de ti. Mas Deus, nessa noite, Ele quer dizer para você, como disse a resposta de Daniel: não sei viver sem o Senhor. E se você quer uma mudança, Deus, Ele me mostra uma casa que é de favor. E você muitas vezes é humilhado por essa mulher, porque ela esperava mais de você. Ela esperava mais de você. Mas o Senhor, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer que você saia daqui sabendo que Ele quer mudar a tua vida. Ele quer te dar uma casa, Ele quer te dar um trabalho digno. Ele quer te livrar desse vício maldito. Mas depende de você, não depende de mim. Eu somente sou aqui um servo do Senhor que profetizo, que trago a profecia e que faço a revelação daquilo que o Senhor me revela. Então, se você que está aqui nessa noite, você está nessa condição, você está sendo humilhado, você está vivendo sob favor de uma casa que foi de um parente, de uma parenta, ou de uma parentela, não sei como você está. Então, Deus, Ele quer livrar você. Ele quer você. E o Senhor me mostra que você é muito jovem. Você ainda tem muito a agregar. E Ele me mostra que você está como um peru, ou irmã, não sei. É o que o Senhor me mostra. Rodando em círculos, sem perspectiva. Acorda sem perspectiva. Vive se humilhando. Deus não quer que você se humilhe. Deus não quer que você se humilhe. Deus, Ele quer te abençoar. Ele quer você amando a tua esposa reconhecendo que você é o esposo dela, que essa filha que vocês têm é algo de Deus, que foi dado para unir, para transformar. Eu não sei qual é o seu nome, mas o Senhor me mostra essa casa, essa família, dessas 3 pessoas que estão ali. E o Senhor me mostra mais: você mora no fundo, porque foi o único lugar que sobrou para você. É o único lugar que sobrou para ti. Não que você tem que ser mal agradecido, não. Mas você precisa se consertar com Deus. Você precisa ter mais temor a Deus. Você está descrente daquilo que o Senhor tem para te dar. É isso que o Senhor te diz nessa noite. O Senhor manda dizer a você: eu quero mudar a tua vida. Mas para isso você precisa entregar a tua vida diante do meu altar, diante da minha vida, diante do meu ser. Você tem pensado até separar, se desligar, porque você não aguenta mais. Mas Deus manda dizer para você: não faça isso. Se você confiar em mim, eu farei ressurgir. E você vai sair dessa cova que você entrou. E você vai dizer para o Senhor: eu não sei viver sem o Senhor. Receba essa palavra, você que está aqui. Eu não vi teu nome aqui ainda, mas Deus me mostra você aqui. Você está quietinho aí, mas Deus está te enxergando aí. Você não ia nem entrar aqui, mas Deus te chamou aqui, porque Ele tem propósito na tua vida. As pessoas vão começar a ver, a partir do momento que você se entregar para o Senhor, as pessoas vão começar a ver a mudança na tua esposa, em você, e você vai ver o orgulho da tua filhinha. Deus me mostra uma pequenininha que está crescendo, no máximo em 7 anos. No máximo 7 anos. Não deixe a bênção passar, meu irmão. É um homem, viu? Deus me mostra que é um homem que está aqui. Que você receba esta palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Então a cova, muitas vezes, ela parecia o fim para Daniel. Às vezes essa cova ela está parecendo o fim para você. Muitas vezes o silêncio da madrugada parecia a confirmação de uma sentença. Mas enquanto a terra fechava, Daniel entre leões, o céu se abriu para enviar um anjo para livrá-lo. Às vezes você tem estado de madrugada, você não consegue dormir, você não consegue se alimentar, você não consegue pensar, tudo tem dado errado para você, mas Deus, Ele trabalha no silêncio da madrugada. Ele tem visto você chorar na presença dEle, Ele tem visto você se manifestar diante com as suas forças reduzidas. Deus, Ele tem trabalhado na tua vida, Ele tem abençoado você, mesmo você achando que não é o certo, que não está certo o que você está vivendo, como você está vivendo. Eu glorifico a Deus porque nessa noite o Senhor está abrindo as portas do céu para revelar você que está aqui. Não tenha medo, porque Deus, Ele quer cuidar de você. Ele está fazendo prova do amor dele para você, mostrando para você quem você é e o que Ele quer de você. Então esse silêncio da madrugada que muitas vezes você tem chorado, é Deus confirmando que Ele está te vendo. Mas a Bíblia diz que enquanto a terra fechava, Daniel, a cela, ali, a cova fechava, ele estava entre os leões. Mas o céu se abria para enviar um anjo. Então o Senhor está enviando um anjo para você nessa noite, para cuidar de você. Porque o Deus de Daniel não chega atrasado. Ele tem um tempo. Deus é Deus. Porque Deus de Daniel nunca vai chegar atrasado. O Deus do pastor Luciano nunca vai chegar atrasado. O Deus dos meus irmãos que está aqui nessa live nunca vai chegar atrasado. Porque se você crê, mesmo você indo para a cova dos leões, Ele vai falar contigo. Porque o Deus de Daniel não chega atrasado. Ele não rasga o decreto antes da prova. Deus não vai rasgar decreto nenhum antes de provar você, antes de saber o que você realmente quer dele. A Bíblia diz que Ele entra na prova para mostrar quem realmente governa. E hoje eu te pergunto, quem tem governado a tua vida? Quem tem falado com você? O próprio Deus tem governado a tua vida? Ou os leões têm aprisionado você dentro da cela? Mas a Bíblia diz que os leões continuaram a ser leões. A cova, ela continuou sendo uma cova. Mas a sentença mudou no meio do cenário da morte. Às vezes você não tem visto perspectiva nenhuma, lugar nenhum para mudança. Mas o Senhor está falando para você qual é o cenário de morte que você tem vivido. Mas Deus está falando, eu quero mudar esse cenário de morte. E eu creio que hoje você está aprendendo que quando os homens, eles decretam o fim, é o que muitas vezes foi falado para você, como foi falado com a irmã Raíssa que está aqui, Deus envia um mensageiro. E quando a lei humana condena, o céu manifesta livramento sobre você. Se você crer, receba essa palavra, receba essa profecia. O céu está se movimentando e manifestando o livramento, bênção sobre você. Então a Bíblia diz que o Deus de Daniel ainda envia anjos do Senhor, ainda cala a boca dos leões e ainda transforma sentenças de morte em testemunhos. Você ainda vai voltar aqui e vai testemunhar a fidelidade e o poder de Deus na tua vida. Então eu não sei qual e como você tem passado, mas o Senhor quer dizer para você, se você confia nesse Deus, e Ele está dizendo, você pode até descer a cova, mas jamais será abandonado por mim. É o que a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite de poder, de glória, que o Senhor me toma aqui nessa noite.
E ele está dizendo, você pode até descer a cova, mas e jamais será abandonado por ele naquela cova. Mas ele quer que você entenda essa sentença. Ele quer que você entenda que a injustiça humana que fizeram com Daniel, e nesse momento Daniel ele foi condenado não por erro, mas por fidelidade a Deus. Eu creio, irmã Sueli, eu creio. Você vai entrar aqui, você vai dar um testemunho dessa vitória. Eu não sei o que você está passando, mas eu creio que Deus ele vai mudar a tua história. Ele já está mudando. E eu creio que essa palavra está falando contigo. A Bíblia diz que Daniel foi condenado, não por erro, mas por fidelidade a Deus. Então continue sendo fiel ao Senhor. Não pare o agir de Deus. Porque as invejas dos outros muitas vezes nos condena, muitas vezes nos atrapalha, muitas vezes nos leva para baixo, nos distancia da presença do Senhor. E não é isso que o Senhor quer mostrar para nós nessa noite. O Senhor repreende toda inveja sobre a tua vida, irmã Sueli. Existe uma manipulação tão grande que o diabo tem tramitado, tem usado pessoas. Mas o Senhor diz que se você continuar olhando para o Senhor, se você continuar olhando para a palavra do Senhor, glória a Deus, Raiz. Ela está dizendo que estava sentindo saudade da palavra de Deus. Então, essa palavra que foi revelada, ela não se volta vazia. É manifestação do Deus puro sobre a sua vida. Então, Sueli, existiu uma cúpula de uma inveja, mas o Senhor está quebrando nessa noite. A dor que você está passando, a dificuldade que você está passando, foi por causa de inveja, pelo aquilo que você representa. Então, receba essa palavra na tua vida, meu irmão. Porque regras humanas, elas são rígidas. Então, eu sei que a inveja é algo que tem assolado a tua vida. Eu não sei como você tem suportado. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como está a sua família. Mas, irmã, eu vou te dar um conselho. Há pessoas que muitas vezes elas estão ao nosso lado, querendo nosso bem, dando tapinha nas costas, te abraçando, falando que te amam, mas gostaria de estar no teu lugar. Está repreendido esse mal em nome de Jesus, viu, meu irmão? Que Deus afaste esse mal da inveja sobre a tua vida, sobre a tua família. E você vai lembrar disso que eu estou falando, esse tapa nas costas, esse beijo, esse abraço, que você sente ali que não é de Deus. Deus ainda te mostra, mas você com medo de magoar, você está sofrendo. Irmã, no mundo espiritual não há mágoa, mas sim divisão. Quem é de Deus, quem é do diabo, quem é do diabo. Não tem divisão, não tem aproximação. Se quiser vir para o seu lado, amém. Mas se quiser viver com o diabo, continua orando por ela, mas cada um siga o teu ritmo, a sua jornada, o seu caminho. A palavra de Deus diz lá em Salmos, capítulo 37, versículo 12 e 13, vai dizer: os ímpios armam ciladas contra os justos, e rangem os dentes contra eles. É a palavra de Deus. Se você quiser ler aí, Salmos 37, versículo 12 e 13. Os ímpios armam ciladas contra os justos, e rangem os dentes contra eles, mas o Senhor ri dos ímpios. Se você permanecer firme, se você continuar firme na presença do Senhor, o Senhor vai rir com você na tua vitória. Você precisa de vitória. Você precisa de um mover de Deus na tua vida. Hoje, muitas pessoas enfrentam sentenças injustas, mas é aí que a fé de Deus deve se manifestar.
E há sentenças modernas, irmãos, que têm falado mais alto. Muitas vezes você está aqui, era para você estar casado, casada. A paz do Senhor, Renata, a paz do Senhor, irmão Alex. Há sentenças modernas, irmãos, que têm levado as pessoas a divórcios dolorosos, perdas financeiras, porque não buscou a Deus, porque não pediu uma orientação de Deus, em doenças incuráveis, que precisa de um milagre do Senhor, precisa de algo do Senhor. Você tem vivido rejeições, falhas profissionais, você não tem dado certo na sua vida profissional, você entra no trabalho, logo sai, vivendo sempre endividado. Você tem vivido acusações injustas para a tua vida. E a Bíblia nos ensina que a sentença humana não tem poder sobre a quem e aquele que guarda. Eu não sei se você tem vivido isso, como você está vivendo, mas Deus está dizendo para você que Ele é capaz de mudar o impossível na tua vida. Ele é capaz de mudar aquilo que é preciso ser mudado, sobre uma intervenção divina. Mas o texto está dizendo, irmãos, o texto está falando por si, que Daniel ele foi lançado na cova dos leões. Ele estava sob uma sentença de morte. Ele estava sem uma defesa humana. Ele estava sem ajuda visível. E muitas vezes você tem buscado uma ajuda do homem, ao invés da ajuda de Deus. Você tem dado chance, e o Senhor tem dado chance de você escapar, mas você quer estar ali na cisterna, na cova, presa, porque você não tem visto o homem vir abrir os grilhões. Você não tem visto alguém te defender. Às vezes você está aqui, Deus está falando para você, quem tem te defendido? Eu quero continuar te defendendo, mas você tem parado de me buscar, você tem parado de me adorar, você tem parado de fazer a minha obra. E eu mostro para você na palavra, ô irmã que está aqui. Isaías 43, versículo 2, está dizendo assim, ó. Veja bem, irmão, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Você quer uma prova de amor tão grande e maior do que essa? Eu, se eu fosse você, não perdia a bênção. Eu não perdia nada nesse mundo para estar na presença do Senhor, porque o Senhor é o Deus de poder. Deus, ele fecha a boca dos leões para mudar uma sentença e transformar o perigo em livramento na tua vida. Deus, ele age quando somos inocentes diante dele. Sabe quando ele age, irmãos? Eu vou usar aqui a irmã Renata como exemplo. A Renata foi fiel. A Renata não comprometeu a sua integridade. A Renata confiou mesmo quando não havia saída. Daniel fez a mesma coisa. Daniel foi fiel. Daniel não comprometeu a sua integridade. Daniel confiou quando não havia saída. Mas a palavra de Deus diz e confirma: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Então essa mudança de sentença não depende do homem, mas da obediência, da fidelidade a Deus. E aí onde nasce uma semente da fé em você. Você que está com a fé abalada, você que está com a fé ali triste. Mas existe uma lição para a tua vida. E o Senhor me mostra pessoas aqui argumentando Deus, questionando Deus, questionando aquilo que Deus tem feito, porque ela quer só ver coisa boa. Ela só quer ver coisas que a prosperidade. E ela tem questionado a Deus, você tem questionado a Deus. Como você quer gerar uma semente da fé? Porque você questiona o próprio Deus. Você questiona pela vida que você tem, você questiona pela comida que Deus tem te dado, você questiona no trabalho que você tem realizado,
Você questiona quando você está na igreja. Você questiona quando pedem para você fazer alguma coisa. Como que você quer que a semente ela cresça na tua vida? Mas a Bíblia diz que Daniel não argumentou com os homens. Ele não negociou a sua fé. Ele não se conformou. Ele não permaneceu firme. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina. No mesmo livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 e 18, ele diz assim: não precisamos defender-nos. Nosso Deus pode nos defender. Pode nos agraciar. Então nós devemos agradecer mais a Deus. Nós devemos buscar mais a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa fé, ela ativa o poder de Deus e cria condições para mudar qualquer sentença. Mas para isso você precisa ser persistente. Você precisa persistir no grande amor de Deus. Você precisa ter uma vida contínua de oração, que é a chave para a intervenção divina. Quando você começa a entender a oração, Deus responde a quem não desiste na sua adversidade. No livro de Lucas, eu vou até abrir aqui, Lucas capítulo 18, do 1 ao 8, ele vai dizer assim. Eu faço questão de ler essa palavra para você acompanhar comigo. A Bíblia diz assim, Lucas 18, do 1 ao 8. Tá? 1 ao 8. Contou-lhes também uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que sempre ia ter com ele, dizendo-lhe: faze-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele recusou atender ao seu pedido, mas depois disse consigo mesmo: conquanto eu não tema a Deus, nem respeite o homem, como está esta viúva, que anda me molestando? Farei justiça a ela, para que enfim não torne mais a me importunar. O Senhor disse: ouvi o que diz o juiz injusto. Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Ele está te perguntando. Porventura eu não farei justiça na tua vida? Você que é o meu escolhido, que chama ele de dia e de noite, mesmo que pareça tardio em responder-lhes. Às vezes você está perguntando para o Senhor: por que o Senhor não me responde? A palavra de Deus está dizendo. Mas enquanto você questionar a Deus, Ele não vai te responder. Ele vai te responder no silêncio da madrugada. Se você quer uma resposta de Deus, dobre o seu joelho na madrugada. Entre na presença do Senhor. Entre na presença do Senhor. E Ele diz mais: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que se Ele te der uma bênção, você vai continuar a presença dEle? Você vai continuar buscando a Ele? Você vai continuar evangelizando? É isso que Ele está nos indagando nessa noite. A fé ativa uma mudança de sentença na tua vida. Ela ativa em você a sua integridade. Você não se vender para aquilo que parece ser bom é a chave para a vitória. Ser justo diante de Deus garante uma proteção de Deus sobre a sua vida. A integridade, ela atrai intervenção divina na tua vida. Em Provérbios 10, capítulo 9, versículo 9, ele vai dizer: quem anda em integridade anda seguro. Quem anda em integridade anda seguro.
você entender esse versículo, você vai ver o quanto você vai progredir. Porque Deus vai começar a abrir as portas. E vai haver uma mudança de destino na tua vida, de caminhada. Mas a Bíblia diz que o rei Dário ele reconheceu o poder de Deus sobre a vida de Daniel. Então Daniel ele foi inocentado. A sentença foi revertida. O opressor foi punido. É o que ele diz lá em Daniel, capítulo 6, versículo 26. Para que todos os povos do meu reino saibam que o Senhor de Deus de Daniel é o Deus vivo. As pessoas precisam ver Deus na sua vida. Precisa ver Deus na minha vida. É isso que o Senhor, Ele trata conosco nessa noite. Eu não sei se você tem estado dessa forma, como tem estado. Não me importa como você está quando você entrou aqui. O que importa é o que você vai ser a partir de hoje. O que você quer ser a partir de hoje. O que você quer para a tua vida a partir de hoje. E isso vai fazer uma mudança na tua vida. Você pode ler a palavra de ponta a ponta, ali debruçar, mas se você não deixar o amor de Deus entrar na tua vida, nada vai mudar. Porque o amor de Deus é algo que é transformador, é algo que nos livra de uma opressão, que nos livra de uma sentença. Então eu não sei como você está aqui nessa noite. Qual é o motivo que você teve para estar aqui nessa noite? Mas eu acredito que há um motivo. Há uma mudança de sentença na tua vida hoje. Se você determinar que Deus vai trazer ali um companheiro, não é parceiro não, irmãos. Isso é coisa diabólica. É um companheiro para lutar junto com você. Para de orar a Deus pedindo um parceiro para você. Ora a Deus para Deus trazer uma bênção para a tua vida. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. Mas quando você continuar vendo as pessoas como parceiro, eu preciso de um parceiro. Deus quer um companheiro para você. Deus está te ensinando nessa noite. Que aceite os seus filhos, que aceite a sua vida, que aceite a sua condição, que aceite os seus defeitos. Isso é Deus. Deus não quer que você seja perfeita, porque não há perfeição. O único perfeito é o Senhor. O único digno de perfeição é o Senhor. Às vezes você está ali se adorando no espelho, você está achando-se bonito, é bom até, mas tem coisa que vai além. E Deus está falando para você. Você tem que ser do jeito que eu criei. Não precisa mudar nada. Não precisa mudar o nariz, não precisa mudar a perna, não precisa mudar o rosto, não precisa mudar o nariz. Você é do jeito que eu te fiz. É o Senhor que me revela isso, irmãos. O Senhor está me revelando nessa noite. Eu não sei quem está nessa condição, que se auto-adora, que se quer chamar a atenção. Irmãos, eu falo aquilo que o Senhor me coloca. Eu nunca tive medo de falar aquilo que o Senhor me apresenta. Por isso que o Senhor me honra há tantos anos. E sou grato a Deus porque eu tenho sido fiel àquilo que o Senhor tem me colocado em mãos. Então, se você que está aqui, você se sente nessa condição, é momento de você mudar. É momento de você se transformar. Às vezes você olha para o espelho e fala assim: nossa, hoje eu preciso fazer isso para me sentir bem. Mas o Senhor está falando para você: eu já faço a diferença na tua vida. Você não precisa mudar nada. Você não precisa mudar nada. Você só tem que cuidar do tempo. E muitas vezes as pessoas, elas têm deixado você de lado pela futilidade que muitas vezes você tem vivido. O Senhor está dizendo para você: liberte-se de si mesmo. Liberte-se do julgamento dos homens. Confie na justiça do Senhor. Permita que Deus transforme a sua situação, que o impossível, em testemunho de vitória. Em testemunho de vitória. Em Romanos 8,31 ele vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você, meu irmão, minha irmã? Se você tem certeza que Deus é na sua vida. Às vezes você tem um cabelo lisinho, mas você gostaria de um outro cabelo.
Você tem um cabelo escuro, você quer um cabelo claro. O Senhor está dizendo para você: seja da forma que eu te conduzo, seja da forma que eu te chamei, seja da forma que eu quero. Não precisa mudar nada para chamar a atenção de ninguém. Essa é a palavra de Deus que fala com você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Eu só estou falando aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Eu não conheço vocês pessoalmente. Vocês me conhecem porque eu sou uma pessoa pública. Eu sou uma pessoa que estou nas mídias, que tem um vasto conhecimento dentro do Evangelho, que conheço pessoas de importância. Mas eu não mudo a minha essência, eu não mudo aquilo que o Senhor me chamou. Eu não vou mudar, eu não vou me vender, eu não vou me entregar. Como eu digo aqui, as pessoas que convivem comigo era para eu estar muito bem, irmãos. E eu não acho que eu pregue mal. Eu acho que eu faço a vontade do Senhor. Porque tem muita gente querendo pregar bonito, tem muita gente querendo fazer bonito, mas tem se esquecido que Deus é o que comanda, que Deus é o que testifica, Deus é o que te liberta. Essa é a verdade. Tem pessoas que têm buscado aqui um momento de grande situação, porque não entendem o agir de Deus, não entendem quem é o Senhor, não entendem. Elas vão para o culto, ouvem a palavra, mas elas continuam sendo a mesma pessoa. E muitas vezes o julgamento tem transformado você. Você tem olhado para as pessoas, você tem olhado para aquilo que você é, para aquilo que você poderia ser. Às vezes as pessoas não têm dado oportunidade para você em fazer o ID do Senhor, porque você não fala bem, você não tem uma boa grafia, você não sabe se comportar, você não sabe se colocar no altar. Não importa, não importa. O que importa é o que está aqui em você, é o que agrada ao Senhor. E a Bíblia diz que não é o que entra, é o que sai de você, o que tem saído de você. Às vezes você senta ali no banco da igreja e você fala: eu gostaria tanto de ser usado, gostaria tanto de subir nesse púlpito. E aí você olha para si e você fala assim: meu Deus, jamais essas pessoas vão me dar uma chance, jamais essas pessoas vão entender quem eu sou, porque elas nem olham para mim, porque eu não tenho uma roupa bonita, porque eu não tenho um cabelo bonito, porque eu não falo bem. Deus não quer saber disso. Deus, ele quer saber quem é você. E muitas vezes você tem vivido situações de derrota que viram vitórias públicas, e você tem vivido só as derrotas. Você tem vivido adversidades que eram para virar chamados e ministérios, e você tem olhado para a sua dificuldade, você tem olhado para aquilo que você é, como você é. Deus não está atrás disso. Aí Deus, ele pergunta para você: como receber a mudança dessa sentença que você vem vivendo? Precisa perseverar na oração, no jejum. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E o poder de Deus se manifesta na constância da dedicação. Se você está orando 2 horas e 3, você vai ver o poder de Deus se manifestar em constância e dedicação na tua vida. Às vezes você precisa manter uma fidelidade. Você não tem sido fiel ao Senhor entre visibilidade, mas entre 4 paredes você tem desagradado ao Senhor. Mas Ele te diz: não comprometa a tua fé por pressão ou medo, por integridade diante daquilo que você tem vivido. Porque o terreno é fértil, os milagres acontecem. Você precisa declarar uma vitória. Você precisa declarar a sua fé. Profetize sobre a sua vida. Deus te deu poder para isso. Quando você falar para você mesmo: Senhor, eu quero uma mudança, hoje eu vou me mudar, hoje eu vou mudar. E você vai dizer: a sentença que me colocaram é anulada pelo poder de Deus. Então anula essa sentença que você está vivendo. No livro de Isaías, capítulo 54,
Versículo 17 ele vai dizer assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda arma forjada contra ti não vai prosperar. Receba esta palavra na tua vida. Receba essa ministração na tua vida. Para que Deus possa continuar te abençoando. Para que Ele possa continuar falando ao teu coração. Não importa o tamanho da sentença ou da injustiça que você vai vivendo, Deus pode mudar o impossível. Fechar a boca dos leões, a boca daqueles que nos acusam, e abrir portas de vitória sobre a tua vida. Se você crê, você receba esta palavra. E eu gostaria aqui de fazer um apelo para a tua vida. Você que se encontra dessa forma. Se você que está atravessando essas lutas, sendo ferido pelas injustiças, ou carregando uma sentença que não foi você quem escreveu, mas ouça essa palavra dentro do teu coração. Deus ainda muda sentença. Deus ainda muda situação. Deus ainda quer restauração. Como foi dito aqui, Daniel ele foi lançado na cova dos leões. Não por culpa, mas por fidelidade. A menos a homens injustos, ali naquele tempo, tem tentado silenciar a tua voz, como tentou silenciar a voz de Daniel. A paz do Senhor, irmã Ávila. Mas o céu se moveu na vida de Daniel. E Ele quer fazer o mesmo na sua vida. Ele quer mover o céu sobre você. E Daniel pôde declarar: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E se você crê, você repita comigo: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Se você crê, tome posse que o Senhor nessa noite está fechando a boca dos leões sobre a tua vida, sobre o que você está passando, sobre as derrotas, sobre as injustiças que você recebeu, que você tem passado. Talvez hoje os leões sejam processos, acusações, perseguições, palavras duras, portas fechadas, ou dores que ninguém tem visto. Mas o mesmo Deus que entrou na cova com Daniel entra na sua luta agora. Ele entra na tua vida agora. Ele entra na sua luta junto com você. Você não está sozinho. O homem, ele pode decretar. O sistema pode te condenar. Mas a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Onde disseram que era o fim, Deus diz livramento para a tua vida. Onde disseram que você era culpado, Deus diz que você é justificado. Oh, aleluia, Santo Deus poderoso. Glórias a ti, Deus. Onde houve injustiça, Deus estabelece justiça sobre a tua vida. É o que o Senhor pede para te dizer nessa noite. Aonde disseram para você que era o fim, Deus diz livramento para a tua vida. Eu vou repetir para você, não perca isso. Onde disseram que você era culpado, Deus diz a você: você é justificado por mim. Aonde houve uma injustiça na tua vida no passado, você tem vivido essa injustiça, Deus estabelece uma justiça sobre você. Por isso, não abandone a oração, não negocie a sua fé e não desista da sua fidelidade, da sua felicidade. A cova não é o seu destino, é apenas o cenário para Deus revelar a sua glória sobre a tua vida. Se você crê, somente quem crê, irmãos, levante o seu coração agora e diga ao Senhor, aí onde você estiver, receba o que eu vou dizer em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Senhor, entra na minha cova e mude a minha sentença.
sentença. E Deus está falando para você: eu mudo a sentença, eu fecho a boca dos leões, e você vai sair vivo para testemunhar. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. E você vai falar assim do Senhor: Senhor, Senhor. Aí você onde está, fala para o Senhor: Senhor, muda a sentença sobre a minha vida. Fecha a boca dos leões, dos meus leões. Anula as injustiças e abre portas de vitória na minha vida. Declare isso na tua vida. Declare que toda sentença de derrota, falência, rejeição, enfermidade cai agora pelo poder de Deus vivo na tua vida. E o Senhor quer ativar a tua fé hoje com esta palavra, em nome de Jesus. Receba. Assim como Daniel foi livrado, eu recebo essa libertação completa. E se você também receba essa parte de libertação completa, a minha vida entra em vitória e testemunho. Você é a própria testemunha do Senhor. Você é o próprio testemunho do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. E você pode cantar ao Senhor. A Ávila que está aqui, que é cantora, que canta, é bênção do Senhor. Se eu estiver mentindo, você me fala, viu, minha irmã? Mas eu creio que você louva para o Senhor. Eu creio que você louva para o Senhor. Está aqui a cantora Janaína também que entrou, a Conceição Silva. Que Deus abençoe tua vida. E o Senhor está pedindo para você cantar nessa noite um cântico de vitória e libertação, proclamando que Deus muda uma sentença na tua vida. Cante para o Senhor, cante para o Senhor, e você vai ver a glória do Senhor na tua vida. E para finalizar aqui a palavra do Senhor, você que entrou aqui nessa noite, há covas que estão abertas, que você não vê saída, mas Deus, Ele fala para você: eu fecho a boca de todos os leões que têm se rugido sobre a tua vida, que têm te causado, que têm derrubado a tua vida. E Ele vai derrubar as injustiças. Ele transforma as sentenças de morte em histórias de vitória. Em histórias de vitória. Confie em Deus. Obedeça e veja o impossível ser revestido pelo poder de Deus na tua vida. Irmãos, se eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo, hoje tudo que eu sei, ainda vou aprender muito com o Senhor. Eu ainda não sei nada. O Senhor, Ele revelava através da minha vida. Hoje o que eu sei, que vem do alto, irmãos, é algo que Deus me deu por herança. Ninguém me fez pastor, ninguém me levantou a pastor. Quem me levantou a pastor foi o Senhor. Porque eu sempre digo, pela minha vontade eu não seria pastor. Vocês não sabem a responsabilidade, irmãos. Mas quando Deus te levanta, Ele é responsável por ti. Você que é levita, você que é missionária, missionário, Deus se responsabiliza por você. Deus te responsabiliza por você. Deus se responsabiliza por você. Não importa o que as pessoas têm dito sobre você. Não importa quantas vezes você sobe no altar. Mas Deus, Ele tem sido na tua vida. Ele tem sido com a tua vida, com a tua família. Ele tem te sustentado. Ele tem te dado o dom. Ele tem sido com você. Ele tem sido com você. Cantora Janaína, o Senhor, Ele tem sido tão misericordioso na tua vida, irmão. Porque muitas vezes o louvor que você tem prestado,
você tem louvado. Muitas pessoas não têm acreditado. Mas quando você coloca a alma no teu louvor, Ele me mostra que isso agrada a Ele, agrada ao Senhor, agrada aqueles que estão ao seu redor. Ele tem te sustentado. Quantas lutas você tem passado, quantas ofensas você tem passado. Assim diz o Senhor na tua vida. Assim diz o Senhor na tua vida. Não pare de forma alguma de cantar o hino da vitória. Não pare de cantar o hino da vitória. Porque o louvor que tem prestado ao Senhor tem tocado pessoas. Eu não sei se você é uma cantora profissional, se você é cantora só de domingo, nos louvores, mas para o Senhor, você é levita do Senhor. Receba, e você que é levita também aqui, receba. Cante com mais amor, cante, não debaixo do chuveiro, só para Deus ver, mas cante para que todos possam ver. Não tenha vergonha de falar, eu gostaria de louvar ao Senhor. E Deus vai te conduzir, porque Ele é Deus, de todo poder, de toda glória e de toda majestade. Então, você que entrou aqui nessa noite, fique com essa palavra. Que Deus possa transformar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Sueli, vamos estar orando e eu vou te dar uma direção. Você vai abrir um propósito com o Senhor. Você vai abrir um propósito com o Senhor. E nesse propósito você vai falar para o Senhor assim: Senhor, eis-me aqui. Primeiro, muda-me por inteiro. E aí você vai ver o manifestar de Deus. Irmã, não tem negócio. Orianda lá manash, yanda lá bachuri, canta na massa. Não tem negociação com Deus. Viu, irmã Sueli? Não tem negócio com Deus. Existe uma entrega para Deus. O sacrifício, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Às vezes, esse propósito não tem acontecido porque o sacrifício não tem sido completo. É isso que o Senhor manda lhe dizer. É isso que o Senhor manda lhe dizer. É momento de rever o sacrifício. Ele diz a palavra dele: pode melhorar. Pode melhorar. Se depois a senhora quiser me chamar ali, pode me chamar. Eu vou ser bem mais específico. Mas se esta palavra já foi de encontro, abra um propósito com o Senhor. Você e Deus, não põe ninguém nesse propósito. É você e Deus. Deus tem algo, é contigo. Não é com quem está do seu lado, não é com quem está à frente, não é com quem está nas suas costas. É contigo que Deus tem um chamado. E Deus, Ele quer estabelecer vitória sobre a sua vida. Mas para isso, precisa entender o que é sacrifício. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, então, avisando aqui antes de terminar, na quarta-feira que vem é véspera de Natal, né? Então não estarei aqui. Provavelmente eu esteja com a minha família, tá? Mas na sexta-feira estarei aqui, tá? Você tem um tempo por essa semana de procurar, de mandar mensagens para aquele que quer ser abençoado, porque o meu grande propósito aqui é abençoar a tua vida. É abençoar a tua vida. Eu não quero te enganar. Eu quero que você cresça espiritualmente. Quem me conhece aqui presencialmente, está aqui a irmã Pietra, está aqui a minha irmã Rose, uma grande irmãzona, que eu tenho cuidado, apesar de nós sermos da mesma idade quase, mas Deus deu esta família, esta jovem, né, chamada Rosineire, para cuidar, e eu vou fazer isso até onde os meus olhos alcançarem.
Às vezes eu não estou presente ali próximo, mas o Senhor, Ele tem me colocado para cuidar de você em oração, meu irmão. De oração. E eu aceitei a responsabilidade. Então, se você crê dessa forma, fale com Deus aí no momento que eu estiver e me abençoe. Me abençoe, continue me abençoando. A irmã Renata, que está aqui, uma grande amiga. Eu posso dizer, né, que já se tornou da minha família já. Mesmo não estando próximo, mas o carinho, a atenção do esposo Alex, né, de saber muitas vezes como eu estou. Olha, isso nada melhor e gratificante ao Senhor por essa ação, por essa atitude que me comove, irmãos. Eu sei que eu posso contar com essas pessoas, com a Rose, com a irmã Pietra e com muitos que estão aqui. Mas o Senhor tem sido na vida dessas mulheres por cuidar de mim. Essas mulheres que participam das lives, a Paula que está aqui, não conheço presencialmente, mas já tem um carinho enorme pela vida dela, sempre está aqui fiel à palavra do Senhor, não tem se esmorecido, tem deixado, e olha que ela trava uma guerra constante, irmãos. Trava uma guerra constante. Deus tem dado força para essa mulher. Paula, se você está aqui, receba essa palavra também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E saiba que desse lado aqui tem um amigo que pode te ajudar. Ávila, gratidão pela tua vida. Sei que você mora a quilômetros de mim aqui, mas a senhora é bênção. Eu lembro de algumas lives que a gente participou junto, foi bênção do Senhor. A senhora me faz lembrar um dia que eu estava numa live entre a tarde, a senhora estava ali louvando, e aí Deus me usou para falar com uma missionária que tocava ali, esqueci o nome dela, é Mônica, acho que é Mônica. E, irmã, ela me excluiu, de verdade, irmão. Mas eu não poderia deixar de falar aquilo que... É isso mesmo, Mônica, tá vendo? Eu lembro. Irmã, quando ela me perguntou, acho que a senhora estava no dia e vai lembrar, tanto que depois, não sei, depois, irmã, é difícil, mas eu amo ela em Cristo, tenho orado por ela mesmo, não tendo mais ela por perto. Eu não sei como ela está, né? Se tiver notícia, depois me manda ali no particular, a senhora tem ali o meu direct. Irmã, quando a pessoa ela não entende o agir de Deus, isso eu falo por mim, viu, meus irmãos? Vocês nunca vão me ver maltratar nenhum de vocês, porque eu tenho vocês como ovelhas do Senhor. E quando eu fui levantado a pastor, eu entendi que era um cajado, e que era um aprisco, e que eram as ovelhas. Então o Senhor tem me direcionado. Naquele momento eu fiquei bem triste, mas eu fiz o que o Senhor mandou. Eu não poderia deixar aquele peso do que o Senhor estava mostrando. Mas o Senhor foi comigo, tanto que eu estou aqui até hoje. E não olhei para isso. Falei, Senhor, a única coisa que eu posso fazer é orar por ela. E que ela venha se estabelecer diante da presença do Senhor. Então, irmãos, eu não entro aqui numa live para brincar com o sentimento de ninguém. Eu entro aqui para te abençoar. Nunca vai me ver colocar você no estreito. Te colocar aqui. É mais fácil eu pedir seu número, ligar para você, entregar a profecia para você e só eu, você e Deus saber. Então, não tem um porquê. Não tem porquê achar que é mais poderoso que todo mundo. Nós temos que ser humildes na palavra do Senhor. Amém, mano. Amém. Fica firme. Fica firme. Fica firme. E Deus é com você também, Raiz. Ávila, olha, gratidão. Ore por mim. Ore por mim. Quem sabe um dia eu não vou ir pro lado do Nordeste. O Nordeste, você mora em Manaus, né? Manaus, não me lembro, tá? Mas eu sou grato a Deus por você estar aqui. Por tanto tempo a gente se conhecer, né? Dentro das lives aí,
norte, né? Olha aí, muito longe. É isso mesmo, Manaus, eu lembro. Eu sei que a sua vida é corrida também, que Deus tem trabalhos grandes com você. Continue deixando Deus te usar. Tá? E sempre que precisar, desse lado aqui tem um amigo. Tá? Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida desses que estão aqui, que precisam realmente da Tua presença, precisam que o Senhor trabalhe uma sentença, trabalhe aquilo que é preciso ser trabalhado. Pai, quantas pessoas aqui entenderam o recado do Senhor através da Tua palavra, e eu creio que elas vão começar a agir diante do Teu reino, da Tua glória, da Tua majestade. Pai, cuida delas, trabalhe no coração de cada uma delas, carregue elas no colo, Pai, como uma criança que precisa de carinho, de cuidado. Eu também peço ao Senhor que o Senhor continue me dando carinho, me dando atenção, me dando sabedoria, entendimento, amor para com as ovelhas, para que eu sempre entenda o que é um aprisco, para que eu sempre entenda o que é um cajado, que eu sempre entenda o que é uma ovelha. Cada ovelha tem um seu jeito, cada ovelha tem o seu tamanho, cada ovelha precisa de um pastor. Então que elas possam entender o agir do Senhor para toda a eternidade. É isso que eu lhe peço e te agradeço nesta noite. Pai, liberta elas dos problemas, das dificuldades, das traições, das coisas indesejadas que têm vivido. Liberta elas, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entrego aqui este culto, eu entrego aqui esta palavra. O Senhor falaste comigo através dela, me ensinaste, como também ensinou esses que estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Sou grato pela minha esposa, sou grato pelo meu filho, sou grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Mesmo sem eu merecer, o Senhor tem me dado vitória, o Senhor tem me dado transformação todos os dias. Sou grato, Pai. Nesta quarta-feira, cada um de nós estaremos aqui celebrando uma festa, mas que essa festa ela possa ser lembrada todos os dias, que é o nascimento do Senhor naquela manjedoura. Pai, que nessa quarta-feira nós possamos passar com nossos familiares, aqueles que não têm seu pai, sua mãe, que já se partiu. Pai, cuida do coração, cuida da alma, que elas possam ser abraçadas pelo Senhor, abraçadas pelas minhas orações. Pai, é isso que eu te peço, te agradeço nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Glórias a ti, Senhor. Eu te peço, te agradeço por esta palavra. Digno tu és da minha alma, digno tu és da minha vida, digno tu és de tudo aquilo que o Senhor tem me dado, que o Senhor tem me revelado. Louvado seja o nome do Senhor, eu sou grato. Gratidão sempre, Senhor, por ti e pelo Senhor estar na minha vida. E por eu ser servo do Senhor sempre, pronto para servir a tua palavra. É isso que eu lhe peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Tome posse, irmãos. Tome posse dessa vitória. Irmãos, chegamos a 9.000 curtidas, 9K. 9K. Mas é bênção do Senhor. Está aqui conosco 60 pessoas. Glória a Deus por isso. 9 pessoas novas. Que bênção, irmãos. Eu me sinto feliz pelo agir de Deus, pelo movimentar de Deus. E eu creio que na sexta-feira que vem, quarta-feira agora não, você vai passar com sua família. Eu oriento você a passar com sua família. Fique junto com eles. Tá bom, meus irmãos? E na sexta-feira nós estaremos aqui. Quando vai ser sexta-feira? Deixa eu ver aqui. Não consigo ver, irmãos. Não consigo ver. Sexta-feira 25 é na quinta. É 26, né? 26, isso mesmo. Obrigado, Ávila. Deus abençoe. Então, sexta-feira, no mesmo horário, estaremos aqui.
para dar continuidade ao grande projeto do Senhor. Esse canal que o Senhor me colocou, palavra de salvação, é isso que nós precisamos, de uma palavra de salvação. E você que não me curte ainda, que não me segue, me siga. E você vai ver o grande agir de Deus na tua vida. Porque eu vou estar orando por você em nome do Senhor e Salvador de Israel, que é o Senhor. Renata, Ávila, Rose, Paula, todos que estão aqui, a Kátia, a Sueli, né? Quem mais está aqui, irmãos? A Raíssa, né? Deus seja contigo, viu, Raíssa? Fica firme aqui conosco. Fica firme. Deus é com você, tá bom? E Sueli, faça o que Deus te pediu. Depois você vai entrar aqui e vai contar o testemunho. E olha se não vai ser tão rápido, hein? Deus vai fazer as coisas acontecerem na tua vida, tá bom? Se você receber, assim seja a vontade do Senhor. Estenda suas mãos para frente, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, e agradecer por este culto abençoado, em nome do Senhor. Curte seu semblante, estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre vocês, sobre a minha vida, e todos nós, no mesmo intuito, agradecemos dizendo amém, amém e amém. Irmãos, um forte abraço, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que a palavra de Deus continue falando com vocês, tá bom? Pietra, um abraço, né? Continue orando por mim, vamos ver se domingo eu consiga estar aí no culto, né? Se não tiver nenhuma agenda, mas eu acredito que não vai ter, estaria aí com vocês. A Zilmara não vai estar, porque ela vai estar trabalhando, não sei que hora que ela vai chegar, né? Mas domingo é corrido para ela. Não sei se ela vai estar de folga também, mas se tiver, ela estará comigo lá em nome de Jesus, tá bom? Então continue orando por mim